A historicidade do Gênesis. Primeiramente vamos mostrar evidências científicas para apoiarem a historicidade de Adão e Eva. O Adão cromossomal é naturalmente transmitido de pai para filho. Este, porém, parece ser muito mais difícil de rastrear genealogicamente, ao contrário do mtDNA. Mas, incrivelmente, os geneticistas concordam que todos os humanos vivos vieram de apenas um ancestral paterno. Um estudo de 2013 concluiu que o cromossomo Y Adão viveu 340 mil anos atrás. A pesquisa em 2014 concluiu que o estudo de 2013 era basicamente ciência lixo e mudou Adão para 200 mil anos atrás. Resumindo, durante um breve período de tempo, o cromossomo Y Adão literalmente passou de muito mais jovem do que Eva para muito mais velho do que Eva, tendo vivido aproximadamente na mesma época que Eva. As datas variam entre 50 mil e 600 mil anos atrás. No entanto, estes são cálculos mitológicos criados por evolucionistas. A Eva mitocondrial diz que todos os seres humanos contêm DNA mitocondrial. No entanto, é transmitido apenas através do óvulo feminino. Assim, enquanto um filho e uma filha recebem mitocôndrias da mãe, apenas a filha as transmitirá para seus descendentes. Isso fornece uma ferramenta útil para os geneticistas determinarem a linhagem feminina. É importante ressaltar que todas as mulheres vivas descendem, em linhagem direta, de apenas uma mulher. Isso não é pseudociência, é uma conclusão estabelecida, bem conhecida e cientificamente aceita. Essa mulher é conhecida como Eva mitocondrial. O homem, Adão, foi criado do barro, por isso em hebraico, Dan significa vermelho. O barro tem os mesmos elementos do corpo humano, pois o corpo humano é composto de 25 elementos, todos essenciais para a vida humana. Cada um desses elementos é encontrado no solo da terra, onde há vida. Quando Deus cria a primeira mulher, Deus adormece Adão. A mulher foi feita da costela do primeiro homem. Isso não é machismo, isso é harmonia, pois a mulher foi criada para andar ao lado do homem. Os cientistas descobriram que se o pericôndrio, a membrana que cobre a costela, for deixado no lugar, o osso realmente crescerá novamente dentro dele. Muito do conhecimento sobre o assunto surgiu apenas nos últimos anos. A costela é o único osso conhecido para fazer isso. Mais um ponto-chave na ciência por trás da costela. A medula óssea é uma das principais fontes de células-tronco. São células que podem se converter em todos os tipos de células do corpo humano, possibilitando a criação de um ser humano completo, ou seja, Eva. E a caixa torácica é uma produtora notavelmente prolífica dessas células. Agora vamos aos fatos históricos. Deus plantou no Jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Jardim do Éden ficava na Pangeia, somente no dilúvio de Noé ela se dividiu. As ruínas de Eridu, a cidade mais antiga da Suméria, provam que lá foi o Éden. Inclusive, a lista dos reis sumérios menciona um homem chamado Alulim, Adão em sumério, dá a localização do Éden, menciona Enoque e menciona o dilúvio. No entanto, Adão é uma figura histórica, enquanto Alulim é um mito. Disse que ele governou 28 mil anos, não diz sua idade. Os sumérios escreveram sobre um ser antigo, chamado Enki, que sucumbiu a uma doença em muitos de seus órgãos, incluindo especificamente sua costela. Curiosamente, essa doença veio de comer flores proibidas. Para cada parte do corpo afetada, um ser feminino nasceu. Sabemos que Adão foi o primeiro homem, mas nunca foi um governante em seus 930 anos de vida. Na lista de reis assírios, um nome é listado, em uma forma assíria ligeiramente diferente, como Adamo, o segundo governante da Assíria. Outro paralelo a Adão pode ser encontrado no Egito, entre seu panteão de deuses. Este deus específico foi adorado muito cedo na história do Egito, 2500 a.C., se não antes. De acordo com o mito da criação de Heliópolis, ele era conhecido como o primeiro deus e ser vivo. O nome dele, Atum. A queda do homem é um evento histórico, literal que introduziu o pecado ao mundo. Como uma queda histórica, a queda do homem foi registrada em quase todo o mundo. O selo da tentação criado na Acádia, de Pedra Verde, datando de cerca de 2250 a.C.
Desde sua descoberta, pelo menos nos últimos 150 anos, ele é a maior evidência, fora da Bíblia, da historicidade da queda do homem no Jardim do Éden. O selo representa uma árvore frutífera, junto com uma figura feminina sentada à esquerda da árvore e um deus masculino à direita. Ambas as figuras estão em um banquete. Isso não é uma queda semelhante à Bíblia. No selo vemos duas cobras, que também não tem nada a ver com a Bíblia. A serpente do Éden. Enquanto os papagaios, como o papagaio de cara azul, se comunicam como humanos, ou alguns répteis falam, Satanás usou isso a seu favor. Ao contrário das representações clássicas, as cobras no mundo antigo até antes e pouco depois da queda tinham pernas. Lembra do que Deus disse à serpente depois que Adão e Eva comeram da árvore? Andarás sobre o teu ventre, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis 13:14. Os cientistas descobriram que as cobras de fato tiveram pernas. Os fósseis mostram isso, e ainda hoje, jiboias e pitons exibem vestígios de esporas de perna como se tivessem sido cortadas, e ainda têm o gene embutido para regenerar os membros. Uma mutação no potenciador, que ativa o gene, evita que ele fique na posição ligada. Ela realmente pisca e apaga, pelo menos no caso de pitons. Os embriões de piton são conhecidos por começarem a desenvolver ossos das pernas, mas essas estruturas se degeneram antes do nascimento. No próprio Gênesis, capítulo 3, temos a primeira profecia messiânica referente a Jesus Cristo. Após a queda, é muito provável que Adão e Eva vivessem em cavernas no Oriente Médio, como descrito no livro A Vida de Adão e Eva. Em alguns manuscritos do Mar Morto, Adão é mencionado, como o chamado a glória de Adão. Adão e Eva ensinaram a Caim e Abel a sacrificarem a Deus. Também temos o primeiro homicídio da história. O templo para sacrifícios mais antigo que foi achado, foi encontrado em Göbekli Tepe, Turquia, com desenhos de raposas. Caim foi para a terra de Nod, onde ninguém sabe ao certo onde fica. Lá, ele fundou uma cidade chamada Enoque. Se Adão fosse invenção hebraica, talvez ele teria sido criado em Israel e fosse hebreu. Se Noé fosse uma lenda, talvez sua arca parasse no Monte Sinai, ou o Monte Sião ou Hermon. Diferente das histórias de criação paralelas e diferentes da Bíblia, o texto bíblico é o único e verdadeiro. Deus fez aliança com o mundo. Adão era edênio, Enoque babilônico, Noé mesopotâmico, Abraão caldeu, Jó edomita. E Yahvé é o primeiro Deus adorado. Cristo e os apóstolos disseram e sabiam que a história do Gênesis é verdade. A ideia de que Adão e Eva eram personagens lendários é categoricamente falsa e irracional. A evidência fala por si. A ciência confirma que todos os humanos vivos têm um único ancestral masculino e feminino muito recente. A arqueologia dá um vislumbre da antiguidade da história, pelo menos até 4.300 anos atrás. Histórias paralelas de culturas de mundos separados preservam relatos semelhantes do casal primitivo. A biologia humana simples explica os materiais dos quais Adão foi feito. Isso até fornece um bom motivo para Eva ter sido criada a partir de uma costela. E o registro fóssil da serpente provou novamente que a Bíblia está corretíssima. Moisés escreveu o Gênesis e o livro de Jó apenas quase um milênio depois dos sumérios. Enquanto o relato bíblico é mais simples e muito mais real, concluímos que ele é o verdadeiro.